Bom dia, segunda-feira. Por aqui, barulho de chuva, friozinho e indo direto ao ponto na nossa conversa. O que você vai fazer de bom hoje para o mundo? Vai, pensa aí, presta atenção. O que você vai fazer de bom para o mundo? É incrível o quanto é comum as pessoas ficarem reclamando do tanto de coisa ruim que os outros fazem e o tanto de coisa ruim que está acontecendo no mundo. Será que você também é uma dessas pessoas? Porque sim, é claro que existem coisas ruins acontecendo. Infelizmente, existe muita gente fazendo coisa que não é nada boa por aí. Só que o fato é que a gente também mora aqui nesse mundo. A gente também faz parte desse mundo. E será que a gente está fazendo coisas boas por aqui? Um lugar onde é possível ver isso de forma muito nítida é na internet. Nas redes sociais existem pessoas péssimas, falando coisas horríveis e, inclusive, disseminando barbaridades. Mas aí que tá. Eu sempre converso sobre isso com os meus amigos. Essas pessoas estão lá. Elas não têm vergonha, elas não têm medo. Elas estão usando uma ferramenta muito maravilhosa que é a internet para espalhar o que elas pensam, para espalhar o que elas acreditam. E por que é que as pessoas de bom coração, as pessoas que fazem coisas boas, que têm maravilhas para compartilhar, também não estão fazendo o mesmo? É tão bom quando a gente vê alguém do bem na internet falando coisas que acrescentam, ensinando coisas boas, divulgando bons trabalhos. Mas infelizmente essa ainda não é a maioria. Porque as pessoas de bom coração, que têm maravilhas para compartilhar, muitas vezes estão se escondendo. E o ponto principal é que não é a internet em si, não é sobre isso que eu estou querendo falar por aqui. Porque a ideia não é que você se obrigue a aparecer pela internet ou coisa desse tipo. Eu só usei isso como um exemplo, mas o ponto é que você está fazendo bem ao teu redor? Você está fazendo de forma intencional coisas boas para que o mundo também se transforme num lugar melhor? Só ficar reclamando de gente ruim, fazendo maldade, não vai transformar nada. Pessoas do bem precisam de forma ativa fazer coisas boas também. Você também é responsável pelo mundo em que a gente vive. E o que você tem feito para melhorar isso? Você está sendo uma pessoa gentil com quem você encontra no seu dia a dia? Você faz pequenas boas ações no seu cotidiano? O simples fato de respeitar uma fila, de dar bom dia com um sorriso, ajudar alguém a carregar uma sacola pesada, separar seu lixo, respeitar o horário de silêncio do seu prédio. São tantas coisas que parecem pequenas, mas que se todo mundo fizesse, realmente iria transformar a realidade? E eu sei que você sabe disso, mas será que você está fazendo isso de forma intencional no seu dia a dia? Além dessas coisas que são óbvias e que devem ser feitas por todos, o podcast de hoje é justamente para te incentivar a pensar em algo a mais. Pensar em alguma ação do bem que você vai fazer de forma proposital hoje, que você vai fazer essa semana, que você vai fazer esse mês. O que você pode fazer que está dentro da tua realidade e que realmente pode ajudar a deixar o mundo melhor? Por que é que a gente fica dando vez para as coisas ruins, para as pessoas mal intencionadas? Sabe que esses dias eu vi um vídeo de uma moça falando bem assim. Sabe aquele dizer popular que todo dia sai um malandro e um otário de casa? Pois é, cadê o gente fina? Cadê o gente boa que também deveria sair de casa? Gente, eu amei essa pergunta dela. Essa forma de falar sobre isso eu achei incrível. Se você é um gente boa, você não pode se esconder. Você também tem que sair de casa e tem que fazer acontecer. Como eu falei antes, o exemplo da internet é uma forma, mas não é só isso. Quem é gente boa precisa fazer coisas boas pelo mundo. Para cada sacanagem que um malandro quer fazer, tem que ter um gente boa fazendo duas coisas maravilhosas pelo mundo. A gente não pode deixar a maldade vencer. A gente tem que virar esse jogo. Por que a gente está deixando isso acontecer? Olha só, a gente deveria ter uma meta, sair de casa pensando que em meio à nossa rotina a gente precisa incluir coisas maravilhosas pelo mundo e pelas pessoas. A gente precisa vencer e por isso ter como meta todo dia voltar para casa como um vencedor, que fez no mínimo duas coisas boas para compensar uma coisa ruim que alguém tenha feito por aí. A gente não pode aceitar essa derrota. Chega de ficar dando palco para a maldade e para coisas ruins. Não perca a oportunidade de fazer o dia de alguém mais feliz. Não perca a oportunidade de ser gentil, de espalhar coisas boas. Se você conseguir, pode fazer algo gigantesco, mas nem é esse o ponto. Se você não pode fazer nada tão grandioso, faz o que está ao teu alcance.
Porque muitas vezes a gente acredita que fazer a diferença precisa ser algo gigante. A gente acha que para mudar o mundo precisa criar um projeto enorme, doar milhões, ter milhares de seguidores, alcançar muita gente. Mas não. O mundo muda nas pequenas decisões que a gente toma todos os dias. Porque alguém que recebe gentileza tende a ser mais gentil com outra pessoa. Alguém que recebe ajuda vai ter a tendência a ajudar alguém. Quem encontra acolhimento em um momento difícil pode carregar isso dentro de si por muitos anos e colocar em prática. E olha que interessante, coisas ruins se espalham, mas coisas boas se espalham exatamente da mesma forma. Então talvez a pergunta não seja, por que o mundo está tão difícil? Talvez a pergunta ideal seja, qual parte da responsabilidade desse mundo é minha? Porque a verdade é que a gente não controla tudo o que acontece lá fora. A gente não controla o comportamento das pessoas, as notícias, injustiças, os problemas, mas a gente controla quem a gente escolhe ser. Então hoje, antes de começar a reclamar de tudo que está errado, eu quero te fazer a mesma pergunta lá do começo da nossa conversa. O que você vai fazer de bom hoje para o mundo? E não precisa ser algo enorme, só precisa existir, só precisa acontecer. Porque talvez aquilo que parece pouco para você seja exatamente a coisa que alguém estava precisando hoje. Vai lá, seja o gente boa saindo de casa, que tem como meta fazer coisas maravilhosas pelo mundo. Eu desejo uma semana cheia de bênçãos e que verdadeiramente todos os dias a gente tenha essa intenção de fazer coisas boas, de ganhar o jogo contra as coisas ruins e deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. Nos falamos na semana que vem.